William Francis, fetiche pela morte. William morava em Minnesota, tinha 2 filhas e um comportamento de um cidadão de bem comum, considerado afável e caridoso, um homem que frequentava a igreja regularmente. Suas primeiras complicações na vida surgiram quando ele começou sua carreira de enfermagem, onde sofreu algumas sanções disciplinares, em uma das vezes por administrar medicamentos a pacientes sem orientação de um médico e ainda sem relatar nos prontuários. Em outro caso, não registrou o estado clínico de um paciente, o levando à morte. Anos depois, em 1998, o Conselho de Enfermagem de Minnesota restringiu o seu direito de exercício profissional diante de indícios de maus tratos a pacientes durante 4 anos. Em 2003, ele pôde voltar à sua profissão, mas logo foi demitido após abusar de 2 pacientes em uma clínica geriátrica que trabalhava. Em um documento emitido pelo Conselho de Enfermagem, constava que William sofria de transtorno de ajustamento com ansiedade e transtorno de déficit de atenção, com hiperatividade. Ele vivia uma dupla identidade, a de cidadão de bem em seu dia a dia e, ao mesmo tempo, o enfermeiro assustador que poderia matar um paciente usando uma medicação errada. O que não se imaginava é que, diante disso, poderia ainda surgir uma terceira identidade ou uma terceira forma de agir, causando mal às pessoas. William começou a frequentar salas de bate-papo e grupos na internet dedicados a pessoas com tendências suicidas, e ao conseguir contato com os membros, os chamava em conversas particulares. Se aproveitando da vulnerabilidade dessas pessoas, acabava por incentivá-las a cometer suicídio, mas dizia que gostaria de ver o momento como uma espécie de fetiche pela morte. Ele pedia que a pessoa se matasse em frente a uma webcam para que ele pudesse acompanhar cada momento, ou que registrasse em vídeo os seus últimos momentos e os enviasse minutos antes de morrer. Algumas vezes, ele fingia ser uma jovem enfermeira de 20 e poucos anos e conversava de modo compassivo com essas pessoas deprimidas, até convencê-las a cometer tal ato. Estima-se que pelo menos 20 pessoas tenham sido convencidas por ele a se matar na frente de uma webcam, mas acredita-se que o número seja maior. Ele ainda teria feito pacto de suicídio com pelo menos mais 10 pessoas, e dessas, 5 teriam de fato se matado. O motivo de tudo isso, segundo suas próprias palavras, seria apenas pela emoção da caçada. Em um desses casos, está relatada a morte de Mark Drybrow, de 32 anos, no Reino Unido, um técnico em informática que sofria com depressão há alguns anos, depois de contrair uma doença chamada febre glandular. O caso ocorreu em 2005. A família sabia de seu estado melancólico, mas nunca imaginou que chegaria ao ponto do suicídio. Descobriu-se que, na manhã de sua morte, enforcado pendurado na escada, Mark havia se comunicado com uma suposta enfermeira por um período de 2 meses e teria feito com ela um pacto de suicídio. Em novembro de 2006, Celia Blaine, uma professora britânica aposentada, tinha recebido a informação de que uma adolescente amiga de sua família tinha feito um pacto suicida com uma enfermeira pela internet, uma enfermeira chamada Lidal. Ela, porém, havia convencido a garota a quebrar o pacto 4 horas antes do suicídio planejado, salvando a vida de sua amiga. Ela ouvira falar do suicídio de Mark, e ao relacionar o caso dele com o da adolescente, percebeu que ambos tinham sido abordados, talvez por uma mesma pessoa, usando o apelido Lidal. Pelo ano seguinte, essa professora começou uma investigação por conta própria. Celia fez vários posts avisando sobre a tal Lidal em outras salas de bate-papo. Posteriormente, então, descobriu outros nomes fakes usados pela mesma pessoa, como Falcon Girl e Cami D, e conversou com outras vítimas que teriam sido aliciadas, porém haviam recusado o pacto de suicídio. Após meses coletando evidências sobre as atividades do então não identificado assassino, Celia informou as autoridades, porém a polícia decidiu não investigar, não dando importância ao caso por ser algo muito fora do comum e com cara de apenas um conto da internet.
Nadia Khadioudi, uma jovem de 18 anos, entrou em depressão após abandonar a faculdade. Ela pulou de uma ponte e o seu corpo foi encontrado em abril de 2008. Ela havia conversado online com supostamente uma mulher, uma jovem enfermeira, que a sugeriu que se enforcasse, dizendo até o tipo de corda, qual o tamanho, o diâmetro e como dar os nós e onde colocar o nó no pescoço. Pediu ainda que ela capturasse seus últimos momentos pela webcam para que pudesse assistir, como parte do pacto de suicídio. Na mesma época, Célia buscou ajuda de uma amiga, Catherine Lowe, de 37 anos. Por volta de janeiro de 2008, Célia e Catherine começaram a bolar um plano para pegar Lidal, ou a Falcon Girl, ou Cami D. Não desconfiavam, porém, que por trás daqueles pseudônimos se escondia William, que àquela altura já estava prestes a tirar a vida de Nadia Khadioudi. Catherine se aproximou da tal Falcon Girl, ganhando sua confiança. A falsa mulher disse a Catherine que trabalhava como enfermeira no pronto-socorro de um hospital e logo em seguida enfatizou que tinha experiência e podia lhe dar conselhos sobre a melhor maneira de cometer suicídio. Algum tempo depois, a Falcon Girl enviou a Catherine uma foto supostamente sua. Embora a pessoa na foto fosse realmente uma mulher, o nome do arquivo da imagem era o nome de um homem. Catherine começou a suspeitar que estava falando com uma pessoa completamente diferente do que imaginava. Ela conseguiu convencer a Falcon Girl a ligar a webcam e viu um homem na tela e conseguiu assim capturar uma imagem. Finalmente, ela tinha informações suficientes para relacionar o endereço IP daquele homem aos subúrbios de St. Paul e Minnesota. Célia e Catherine montaram um dossiê que incluía uma transcrição das conversas entre Catherine e a Falcon Girl. Elas enviaram um documento ao FBI que alegou que o caso estava fora de sua jurisdição e que isso os impedia de abrir uma investigação. Porém, o Departamento de Polícia de St. Paul finalmente aceitou investigar o caso após examinar todas as provas reunidas. Com isso, a verdadeira identidade e o endereço residencial do indivíduo que se escondia por trás do apelido Falcon Girl foram enfim revelados. Seu nome era William Francis Melker Dinkel. William sempre incentivava essas pessoas a pôr seus planos suicidas em prática e também dava sugestões de como poderiam fazê-lo. Em 30 de abril de 2010, William foi acusado de incitar Mark ao suicídio em 2005 e Nadia em 2008. Foi um caso polêmico, já que William não prestou ajuda física aos suicidas, apenas os encorajou verbalmente a se matarem. Em 15 de março de 2011, com base em uma lei raramente aplicada em Minnesota, ele poderia ser sentenciado a 15 anos de prisão e uma multa de $30 mil. Porém, em 4 de maio de 2011, William foi condenado a apenas 360 dias de prisão. A Suprema Corte Estadual estabeleceu que qualquer indivíduo que oriente ou encoraje outra pessoa a se suicidar está protegido com base no direito de liberdade de expressão assegurado pela primeira emenda. Ele saiu da cadeia em fevereiro de 2015. Ele terá que voltar à prisão nos aniversários das mortes de suas vítimas até 2021 e está considerado em liberdade condicional até 2026. Seu advogado ainda recorre da decisão.